Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Já falamos sobre o período da conquista, seguimos para o período de juízes. O nosso terceiro período foi o Reino Unido, na aula anterior. E hoje vamos prosseguir com o Reino Dividido. Declínio e divisão do Reino Unido. Logo após a morte de Salomão, o reino dividiu-se. As histórias dos reinos do Norte e Sul são relatadas de forma simultâneas, por isso às vezes é difícil a gente distinguir no próprio texto quando vamos ler a Bíblia. Uma forma de nós percebermos, de facto, as distinções que existem entre esses dois reinos é perceber quais foram os reis que atuaram de um e de outro lado. Por exemplo, em Israel, que é o reino do norte, que era composta pelas 10 tribos, nós podemos ver aqui os reis que atuaram: Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zinri, Tibni, Onri e Acabe. Todos esses reis foram do norte. E no sul, nós temos 4 reis. Sul é também chamado de Judá, o reino do sul. Temos Roboão, Abias, Asa e Jeosafá. Quando Davi partiu, um pouco antes, ele instruiu seu filho Salomão. Instruiu Salomão para que ele, de facto, pudesse tomar o trono. E quando já estava velho, Adonias, que era um dos 7 irmãos de Salomão mais velhos, tentou tomar o trono, tentou usurpar o trono. E ele fez várias artimanhas para ver se conseguia o trono. Mas Davi já havia recebido, tanto da parte de Deus como dele mesmo, a confirmação de que o rei seria o seu filho Salomão. E ele, advertiu Salomão a guardar a lei, a observar tudo aquilo que o Senhor diz pela palavra, como única forma de prosperar no seu reinado. E Salomão, quando ele veio a tomar o trono, quando ele começou a reinar, e ele começou com muita devoção e obediência, ele veio agradar a Deus pela maneira como estava a reinar. E Deus deu-lhe o privilégio dele fazer o pedido do que ele quisesse. E dentre várias coisas que ele poderia ter pedido, Salomão ele pediu sabedoria para conduzir bem o povo de Deus para a glória de Deus e não para seu reino pessoal. As pessoas no reino estavam muito felizes com a liderança de Salomão. Ele construiu o templo. Deus não permitiu que Davi edificasse o templo, porque Davi foi um homem de guerra, ele havia derramado sangue, tinha que ser um homem de paz. E Salomão, cuja raiz do seu nome hebraico é Shalom, seria um homem de paz, seria um rei pacífico. Esse sim poderia construir o templo. E ele construiu o templo com muita excelência, trouxe artesãos habilidosos de toda a região, trouxe excelentes artistas. Não é? O material empregado foi da mais fina qualidade disponível naquela época. Tudo foi feito com muito zelo, com muita excelência. O templo tinha o propósito de ocupar o lugar do tabernáculo, que já estava velho e num estado avançado de deterioração. Uma vez construído o templo, ali haveria lugar para que a arca, de facto, tomasse o seu
devido lugar, o seu devido espaço. Quando o templo foi construído, Salomão fez uma grande festa que durou 14 dias de louvor e adoração. Ele fez uma oração de confissão e intercessão pelo povo de Israel e fez também uma oração missionária pela salvação do mundo. E naquela oração ele dizia que o templo é um lugar não só para os de dentro, mas para os de fora. Era um lugar onde o estrangeiro poderia ter um verdadeiro encontro com Deus, mas era também um lugar para o povo manter as suas devoções. A casa do Senhor, o templo, é um lugar para os de dentro, mas também para os de fora. Salomão, ao longo do seu percurso, ele cometeu alguns pecados. E esses pecados eram previsíveis porque Deus já havia os advertido a respeito de qualquer rei. Em Deuteronômio 17, ele disse, por exemplo, que o rei não deveria multiplicar para si cavalos, que o rei não deveria multiplicar para si mulheres, que o rei não deveria também multiplicar para si prata nem ouro, e que ele deveria ter cuidado para guardar o livro da lei. Ele deveria ter uma cópia do livro da lei para ler todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao Senhor e a guardar as suas palavras. Infelizmente, nós, quando observamos a vida de Salomão, encontramos ele de forma muito flagrante a adquirir cavalos. Salomão acumulou para si 12.000 cavalos e muitos carros. O mercado de cavalos era Egito. Para ele adquirir tantos cavalos, tinha que se ver a manter uma relação comercial com o Egito. E dessa relação havia muita influência moral e pagã da filosofia egípcia. E ele passou, de certa forma, a trazer essa influência egípcia para o povo de Israel. Por outro lado, muitos cavalos significava pujança militar, o que significava passar a depender mais do poderio militar do que de Deus, o único e suficiente. Salomão, ele cometeu outro pecado também. Ele acumulou, multiplicou para si muitas mulheres. Por questões políticas, para firmar alianças políticas, ele se casou com filhas de muitos reis para manter o seu reino pacífico e seguro. Ele veio a praticar o proibido casamento misto. Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Ao todo, 1.000 mulheres diante de si. Riquezas. Salomão tornou-se conhecido como o homem mais rico do mundo inteiro. Sua obsessão pela riqueza chegou até a torná-lo desonesto. Há uma passagem em 1º livro de Reis 9, versículos 10 a 14, que diz: o rei Irão de Tiro doou a Salomão 120 talentos de ouro, trabalhadores e madeira. Salomão prometeu dar-lhe 20 boas cidades em troca, mas ele chegou simplesmente a dar-lhe 20 aldeias inúteis. Ele tornou-se uma pessoa desonesta. Negligência. Salomão perdeu comunhão íntima com o Senhor. Ele cultivou o pecado habitual de sacrifícios praticados nos santuários pagãos, porque as suas esposas, que eram pagãs, exigiam que a tradição de onde elas eram nativas continuasse a ser praticado. E Salomão, como não queria disputa, não queria conflito com suas esposas, ele cultivou o hábito de sacrifícios praticados nos santuários pagãos. Salomão também adorava a Deus externamente, mas o seu coração estava longe de Deus. E ele tentava compensar esse distanciamento de Deus, indo anualmente ao templo para oferecer sacrifícios e para visitar. Ele não se dedicou totalmente ao Senhor.
Roboão, filho de Salomão, que veio a ser o seu sucessor, foi um jovem imaturo e inexperiente. Quando o povo veio a reclamar a respeito dos impostos, os anciãos aconselharam a ele a rever o seu procedimento na cobrança. Roboão, em vez de acatar com o conselho dos mais velhos, ele ouviu a sugestão dos seus amigos mais novos e agravou o sistema de impostos. Essa situação naturalmente gerou muita indignação. As tribos do norte romperam com Judá e estabeleceram o próprio reino. Portanto, as tribos do norte eram 10 e no sul ficou a tribo de Benjamim e Judá e também os levitas e sacerdotes por causa do templo que estava em Jerusalém. E as tribos do norte seguiram todas elas juntas. Jeroboão foi escolhido para governar o norte, as 10 tribos, conforme já havia sido profetizado. Jeroboão temia que o povo fosse atraído a ir a Jerusalém, porque era lá onde estava o templo, por razões religiosas. E por causa desse temor, ele criou uma religião totalmente nova para controlar o povo e para condicionar a lealdade e entusiasmo do povo. Ele criou uma religião em que as pessoas poderiam adorar falsos deuses. Ele construiu santuários com bezerros de ouro em Dan e em Betel e começou a contratar sacerdotes de forma profissional, porque a nova religião requeria assistência sacerdotal. E esses sacerdotes eram contratados como se fossem contratados para qualquer outro emprego, a fim de oferecerem assistência à nova religião. O Reino do Norte, ele veio a ter 19 reis. Todos eles eram maus. A sua trajetória espiritual seria de constante declínio até o povo vir a ser levado ao cativeiro. O Reino do Norte, que estavam lá as 10 tribos, foi um fracasso espiritualmente falando. O Reino do Sul, que também veio a ter 19 reis, uma rainha, 8 dos reis foram bons. E durante o reinado deles, a nação desfrutou algumas vezes momentos de avivamento espiritual. Por causa desses momentos de renovação, Judá, o reino do sul, veio a permanecer mais 120 anos antes de ir ao cativeiro, ao passo que o reino do norte teve que ir 120 anos mais cedo. Abias foi um dos reis de Judá, pregava excelentes sermões. Abias, apesar de ser um excelente pregador, ele não tinha comunhão com Deus. Isto é bem possível ocorrer até nos nossos dias. Diz que ele andou em todos os pecados de seu pai, tinha cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor, mas ele falava bem. Aquilo que falava, não vivia. Um outro rei em Judá foi Asa. Asa reinou bem durante 41 anos, destruiu santuários de ídolos por todo o país e por causa da sua dedicação a Deus, ele venceu uma batalha, promoveu também avivamento espiritual no meio do povo. Onrim, este do reino do norte, também chamado Israel, depois de Jeroboão, seguiram Nadab, Baza, Zinri e Onrim. Onrim foi o pior de todos. Ele comprou uma colina e edificou uma cidade que foi Samaria, que veio a tornar-se
a capital do Reino do Norte, e deixou o péssimo exemplo de idolatria para seu filho Acabe. É provável que também este Onrim tivesse arranjado o casamento misto para o seu filho com a infame Jezabel. Aqui na divisão do reino, nós temos este quadro que ilustra muito bem os reis e os profetas que atuaram em cada um desses períodos. Nós temos aqui vários profetas que eram vozes de Deus no decorrer dos reinados. Eles ministravam a graça, a vontade e a misericórdia de Deus. Nós acompanharemos nas apresentações que seguem como é que este gráfico se desenrolou. Acabe, o pior rei de Israel. A Bíblia diz que Acabe foi tão mau que seus pecados superaram de todos os reis anteriores a ele. A idolatria de Acabe começou quando se casou com Jezabel, a fenícia. Jezabel foi filha de um sacerdote de Baal. Baal significa dono. O Baal de Israel passou a chamar-se Moloque. E a Moloque eram sacrificadas crianças rejeitadas. Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo debaixo do reinado de Acabe, ele permitia vitórias. Contrariamente a Acabe, ele nunca se arrependeu, continuava a pecar ainda mais. E numa batalha contra a Síria, Acabe, vestido de um soldado comum, veio a ser morto por um ato divino. Deus guiou uma flecha disparada para que penetrasse numa brecha da armadura de Acabe. E enquanto ele reinava, Deus levantou um homem chamado Elias. Elias foi um profeta ousado de Deus. Elias, ele veio a proferir o juízo do Senhor a Acabe. E ele enfrentou a Acabe sem muitos rodeios. Após 3 anos de seca, Deus mandou Elias ao rei com uma mensagem de desafio aos profetas de Baal. Foram reunidos no Monte Carmelo 450 profetas de Baal e Elias. E o objetivo era único, era provar quem era maior, profetas de Baal ou de Jeová. No fim daquela tarde, os profetas do Baal não conseguiram nada. Elias, ele construiu um altar com 12 pedras e ele encheu o altar de águas 3 vezes mais acima do altar. Fez uma oração breve e tranquila. Deus se manifestou, mandando fogo do céu para consumir o holocausto. Isso aconteceu. Foi um dia maravilhoso, fantástico. Todos os profetas de Baal foram mortos. À luz da lei, todos os profetas que adorassem outros que não fosse Deus verdadeiro deveriam ser mortos. É claro que hoje não podemos praticar isso, mas à luz da lei do Antigo Testamento era bem possível. E Elias, ele foi protagonista de outros milagres, como a chuva que ocorreu naquela época de seca por uma intervenção dele diante de Deus. O ânimo espiritual trazida pelo evento do Monte Carmelo, a vitória sobre os 400 profetas de Baal, animou um pouco o povo, mas não demorou muito. O povo logo voltou à idolatria e o próprio Elias também passou por experiências de desânimo, autocomiseração, desapontamento e percebeu-se em algum momento abandonado por Deus. Mas Deus cuidou da sua depressão e manifestou-se gracioso e restaurador a este profeta. Quando a história segue, encontramos Jeosafá. Jeosafá foi um líder que trouxe a Israel momentos de sucesso e reavivamento
devido à sua comunhão com Deus e sua obediência aos mandamentos divinos. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns, antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos. Josafá, apesar disso, ele infelizmente veio a fazer alianças perigosas com Acabe. E essa aliança foi fortalecida quando seu filho, Jorão, veio a casar-se com Atalia, filha de Acabe. Ali criou-se raízes profundas para que o povo viesse a submergir na idolatria. Apesar de suas alianças mal orientadas, Josafá foi um homem de fé. Quando 3 nações resolveram atacar Judá, Josafá demonstrou fé e confiança em Deus. Ele orou a Deus, pediu intervenção de Deus e, como resposta, o povo inimigo, diante do canto coral do povo de Deus, o povo inimigo, aquela colisão, aquela coligação inimiga, ao ouvir o canto do povo de Israel, perceberam que era o grito de um grande exército. E o povo aquele exército inimigo ficou confuso e começaram a lutar contra si, a ponto de todos saírem e fugirem. E quando o povo de Israel, de facto, teve que sair da cidade cercada, não viu ali nenhum vivo e chamaram aquele lugar Vale de Baraca, Vale de Bênção. Deus transforma dificuldades em bênção. Enquanto isso, corria o ministério de Elias. Esse ministério pode ser caracterizado por fogo. Anos depois, Acasias, filho de Elias, feriu-se gravemente e rogou cura ao deus filisteu Baal-Zebubi. Esta atitude despertou o juízo de Deus, que mandou o profeta proferir que ele morreria. Dentre os discípulos de Elias, Eliseu era o mais íntimo e fiel. E foi ele que disse para Elias que ele não o abandonaria, não deixaria, que seguiria com ele até o fim. Quando Elias perguntou a Eliseu o que desejaria antes da sua partida, Eliseu pediu porção dobrada de seu espírito. E quando, de fato, ele respondeu, foi de uma forma fantástica, milagrosa. Ele disse: coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E se sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um de outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu apanhou o manto de Elias, a sua capa, que caiu no chão. E no momento que ele apanhou a sua capa e ficou com ela e vestiu-a, ele foi dotado da porção dobrada de espírito de Elias. E ele passou a atuar como esse profeta com a dupla porção. Ele atuou, ele ministrou para israelitas pecaminosos quando estavam no deserto. Aqueles que ouviram as suas instruções e fizeram covas no deserto conseguiram água. Deus encheu de água. Ele ministrou para israelitas necessitados, a sunamita que encheu as vasilhas de azeite por ter aceitado em obediência às orientações do profeta. Ele alimentou e serviu 100 pessoas com uma pequena porção de pão. E também o famoso milagre de Naamã, que Naamã foi curado da sua lepra, mas também foi espiritualmente curado ao ser perdoado pelos seus pecados. Todos esses milagres aconteceram debaixo da administração do profeta Eliseu. Eliseu também venceu
um exército inteiro. O rei da Síria soube que Eliseu tinha informações a seu respeito. O rei da Síria ficou incomodado com tal fato que ele enviou a Eliseu um exército para prender o informante. Eliseu se pôs a orar, os soldados que estavam prontos para o atacar ficaram cegos, sem saber por onde ir, a ponto de próprio Eliseu os conduzir até Samaria. Eliseu também salvou uma cidade. Muitos anos depois, o exército da Síria tentou tomar Israel, cercou Samaria. Mais uma vez, Eliseu apelou ao Senhor. Os soldados assustados fugiram e deixaram todos os seus despojos. E de forma muito interessante, até cômica, o texto fala que 4 leprosos, sabendo da fuga dos sírios, egoisticamente saquearam os seus despojos. Apesar de tais atos miraculosos, infelizmente Israel ele não se arrependeu, não voltou ao Senhor. Não foi suficiente para operar mudança e transformação no coração, porque milagres não mudam pessoas. O que muda é obediência à palavra de Deus. O terceiro período desta fase do reino dividido é o período de avivamento e degeneração. Percebemos os antagonismos que existiram e as alianças perigosas que o povo de Deus foi fazendo. Depois seguiu-se um período de avivamento, mas infelizmente retornado à degeneração. Jeú foi um rei zeloso. Acabe e Jezabel introduziram a idolatria como religião nacional. Deus escolheu Jeú para acabar com a família de Acabe. Jeú matou todos os profetas de Baal e protagonizou uma reforma espiritual importante em Israel. O herdeiro sobrevivente num tempo. Quase todos os herdeiros do templo de Davi haviam sido mortos. Simplesmente restou Joás. Joás ele foi conservado vivo por um sacerdote chamado Joiada. Mas Joás, infelizmente, ele permaneceu firme, ele fez as reformas que deveria fazer, enquanto o seu sacerdote estava vivo e lhe encorajava. Depois veio também a ter suas dificuldades e se desviou. Encontramos a narrativa de 3 reis medíocres. Paralelamente a isso, Amazias era um rei que faltava-lhe dedicação, seu coração não era totalmente entregue ao Senhor. Temos também Uzias ou Azarias, um rei leproso, que apesar de ter reinado 52 anos, apesar de ter construído grandes cidades e ter alcançado tanta coisa, seu coração se encheu de arrogância e ele deixou de depender do Senhor. Temos também Jotão. Jotão, embora fosse devoto e irrepreensível, ele infelizmente não teve a força para refrear as más intenções do povo, não teve a pujança de travar o pecado do povo. Acaz foi um dos piores reis de Judá. Por causa disso, Deus entregou o seu reino nas mãos da Síria e de Israel por castigo. O juízo foi anunciado pelo profeta Isaías. E Israel e Síria atacaram Judá e houve 120.000 mortos e feridos e 200.000 prisioneiros. Mesmo assim, diante de tudo isso, Acaz ele não se arrependeu. Fez aliança com Síria, venceu as 2 nações, mas Tiglat-Pileser da Síria virou-se contra ele e exigiu que pagasse tributos obrigatórios. Acaz viu um altar atraente numa das vezes que ia pagar tributo a Tiglat-Pileser na Síria
E ele copiou aquele desenho e trouxe para o templo. E do templo ele retirou o altar do Deus vivo e verdadeiro e as pessoas passaram a adorar aquele altar pagão, mais atraente, mais bonito, mas que não conduzia a Deus. Neste quadro nós temos a queda das tribos do norte e também temos os reis das tribos do norte. Temos Zacarias, temos Salum, Manaém, Pecaias, Peca e Oséias. E podemos ver que boa parte deles terminou de uma forma muito desastrosa. Zacarias morreu por assassinato, Salum também, Manaém, por causa da aliança que teve com a Síria, ficou praticamente uma colônia, tendo que pagar tributo. Pecaias morreu também por assassinato. Peca atacou Judá e se fez vassalo de Tiglat-Pileser, também pagando tributo, e morreu assassinado. Oséias, o rei Oséias, rebelou-se contra Salmanzer, rei da Síria, e foi levado para o cativeiro com o povo de Israel. Um quadro triste, pesado e muito deprimente. Os principais pecados de Israel foram a adoração a ídolos e a rejeição dos profetas de Deus. O povo de Israel cometeu pecados secretos, pecados geralmente aceitos, que era a idolatria, que já estava praticamente institucionalizada em todo Israel, e pecados intoleráveis. Levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Por causa desses pecados, justificava-se de facto que Deus reduzisse o território de Israel e os levasse ao cativeiro. E, infelizmente, foi o que veio a acontecer. A Síria foi usada para protagonizar o exílio que veremos nas lições que seguem. Os assírios, eles tinham o hábito de removerem os nobres de uma nação cativa para outra. E vice-versa. O objetivo deles era criar uma sociedade mista, confusa e frágil, e incapaz de resistir à força inimiga. Eles levaram, por exemplo, os caldeus para Samaria, a capital do norte. E do relacionamento entre os israelitas de Samaria e os caldeus resultou a cultura samaritana, que era uma cultura pagã, uma cultura muito confusa. Portanto, percebemos que o reino dividido foi um período de muita idolatria e muita desgraça para o povo de Deus. Vamos continuar a refletir e a ver como é que a história vai terminar.